Certinho, então, Gabi, é contigo. Sinta-se à vontade. Tá. Oi, gente. Meu nome é Gabi. Prazer. Eu sei que você já orou, mas eu vou orar de volta também. Amém. Porque amém duplo, amém duplo. Só para realmente entregar na mão de Deus. Porque realmente é tudo sobre ele, né? Porque Gabi aqui... Senhor Jesus, Pai, muito obrigada por esse tempo, que realmente, Pai, não seja mais eu, Pai, que não seja o que eu for falar, e também que o Senhor possa ministrar em cada coração mesmo, Jesus. Por favor, Pai, que o Senhor possa estar usando em mim mesmo, Pai, porque é tudo sobre você. Amém. Amém. Tá. Meu nome é Gabi, eu tenho 16 anos. Eu só vou falar pra minha irmã que ela tá ouvindo aqui, porque eu tô ouvindo a minha voz. Eu tô ficando um pouco... Deixa eu falar pra ela usar um fone. Tá. Meu nome é Gabi, eu tenho 16 anos. E eu tô no segundo ano do ensino médio. E quando eu tava preparando essa palavra, né, Deus tava falando sobre falar do meu testemunho, né? Então, eu vou falar do meu testemunho. Eu nasci na igreja, então eu sempre ouvia falar das coisas que Jesus estava fazendo, dos milagres dele na vida dos meus pais. Então, a gente tem na mente que, tipo, filho de crente, crentinho é, mas não é. Seguir Jesus é uma decisão. Meus pais apresentaram Cristo, mas eu tive que decidir. Uma hora eu tive que fazer isso. Então, eu fico muito honrada, assim, de poder ter um lar cristão mesmo, de ter conhecido na infância, mas isso não me fez ser entregue a Deus, né? Eu tive que decidir uma hora. E eu lembro que das historinhas, enfim, e aí eu cresci no meio disso, indo para a igreja, mas uma coisa que é muito um fato é que conhecer a Deus muda corações, mas ouvir falar muda uma rotina. Então, eu ia na igreja, orava antes de comer, isso mudava uma rotina, mas não em si meu coração. E aí eu estava no meio disso. Então, até os meus 12 anos eu sabia que Jesus existia. Eu não podia negar o fato, porque eu estava no meio da igreja, eu via o que ele fazia, eu sabia do testemunho dos meus pais, eu sabia das coisas que Jesus tinha feito na vida dos meus pais, então negar a existência de Deus era uma coisa, tipo, absurda. Até porque eu estava no meio disso, eu sabia que ele existia. Mas até os meus 12 anos eu não sabia exatamente que Deus era um Deus relacionável. Então eu sabia que ele existia, mas eu não sabia que ele era relacionável e que ele era uma pessoa, sabe? Tipo, não tipo uma igreja, assim, mas uma pessoa em quem eu posso falar. E aí eu lembro que eu estava numa ministração da Ali, hoje ela é uma missionária, e ela estava falando sobre o testemunho dos pais dela, que, tipo, o pai dela era um alcoólatra e a mãe dela uma suicida. É um testemunho, assim, tipo, absurdo. E, e eu via tudo que Jesus tinha feito na vida dela e tudo que Deus tinha começado por ela. E eu fiquei, caraca, tipo, o mesmo Deus que ela tá falando é o mesmo Deus que eu conheço a vida inteira, então por que isso não tá acontecendo em mim? Sabe? E aí, quando eu fiz essa oração, eu falei, Deus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu abro minha vida para você e eu me coloco na disposição mesmo, eu quero conhecer você. Eu quero que as coisas que o Senhor fez, que o Senhor faça na minha vida também. Eu quero ver o seu poder e agindo sobre a minha vida. E a partir daquele dia, assim, que eu me rendi, foi que eu comecei a me relacionar com Deus. Que eu entendi, beleza, Deus existe. E ele não só existe, como ele é relacionável. Então, aí eu comecei a ter o meu tempo com Deus, assim, aí as coisas começaram a mudar. Então, tipo, ouvir falar é tipo, todo mundo sabe do Neymar, né? Tipo, todo mundo ouve. Mas agora, conhecer o Neymar é outra coisa, sabe? Então, a gente ouve falar de Jesus, mas conhecer Jesus é diferente. É saber do coração dele, é saber dos sonhos dele, é saber da palavra dele. E é por isso que é tão importante conhecer a Deus e ter esse momento de devocional, porque não tem como se parecer com alguém que a gente não conhece. Não tem como reproduzir algo que a gente não vive. Então é muito importante. E aí, tipo, aí eu vi a minha escola sendo transformada.
eu vi a minha família sendo mudada, porque na Bíblia diz que a gente é luz, então é muito nítido quando ela está no meio das trevas, por exemplo. Então, a nossa presença precisa ser algo que respondesse a Jesus. E também entra numa vibe, tipo, que a luz incomoda muito sexo, né? Tipo assim. Então, a sua presença às vezes vai incomodar, sim. Muitas vezes eu tive que lidar também com gente que não gostava quando eu falava de Jesus. Então, enfim, se tá incomodando é porque tá fazendo. Então, não para. E uma coisa muito importante é que a gente nunca pode esquecer como a gente estava perdido e foi encontrado. Por exemplo, é muito fácil a gente se acostumar com o esplêndido e cair numa religiosidade, sabe? Meu, indo pra igreja todo domingo e tal. Sendo que, cara, é esplêndido a presença dele, sabe? Fazer devocional todos os dias, ver a glória dele todos os dias é esplêndido. Então, a nossa oração tem que ser, tipo, Jesus, que eu não me acostume com o extraordinário, sabe? Porque essa presença é extraordinária. E então que a gente, tipo, possa nunca esquecer como a gente estava perdido e foi encontrado. Que isso sempre nos traz a memória, sabe? De como Jesus transforma. Enfim, todo mundo tá com a Bíblia? Yes. É bom, é bom. Então a gente vai dar, tipo assim, ó, uma viajada na Bíblia. Então você vai ser tiro, porrada e bomba. E tá, vai ser Mateus 7, 13 a 14. Tá travando? Não? Então, é assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontram. Tava na cara, né? Aí vamos em Lucas 13, 24 ao 27. Lucas 13, 24 e 27. Diz assim, ó. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Quando ele estava falando isso, eu fiquei, sabe quando engole seco? E é verdade. Tipo assim, às vezes eu acho que a gente tenta escalar uma montanha com uma mochila de 20 quilos. A gente quer entrar pela porta estreita levando o mundo junto, né? E, na verdade, não. Ele tem um comprimento exato e ela não vai mudar porque, ai, é que eu preciso levar isso. Não, ela não muda. O que precisa mudar é a gente. Jesus, ele não vai mudar porque a nossa necessidade é assim. Não, a gente precisa mudar para entrar, sabe? Não ao contrário. A gente muitas vezes muda o evangelho porque a nossa visão, sendo que a gente que deveria mudar a nossa visão por causa do evangelho. Então, o tamanho da porta, ela não vai mudar porque eu tenho que trazer a minha dependência emocional nas pessoas, porque eu tenho que levar os meus medos juntos, porque eu tenho que levar os meus pecadinhos de estimação juntos, sendo que não, ela tem um tamanho exato e a gente precisa aprender que, cara, é esse tamanho que a gente precisa entrar, que precisa ser abandonado é a gente, não a porta que precisa abrir. E eu digo isso também porque, meu, cara, para mim também é uma batalha todos os dias, até por isso que Jesus disse, né, que si mesmo, então sua cruz. Então, realmente é uma batalha, assim, todos os dias. Eu achei muito engraçado, engraçado não é a palavra, mas é assim, ó, tipo, ele diz, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Então, eles ouviam Jesus falar, mas Jesus, o que ele diz? Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então, por mais que eles ouviam Jesus falar, eles continuavam nas mesmas práticas. Então, eu acho que, tipo, vem muito com a parada de, tipo, a gente fala muito, Jesus te ama, e não mostrar o amor nas nossas atitudes. É muito da parada de, tipo, falar, Deus cuida de você, e não se colocar na disposição de cuidar das pessoas. A gente começa a falar muitas coisas e não demonstrar Cristo nas nossas ações. E eu vejo, tipo, cara, por mais que eles tinham comido e bebido com Jesus,
eles ainda praticavam o mal. E então, o nosso relacionamento com Deus precisa ser algo que transforma. A gente não pode continuar, tipo, no mesmo lugar, porque é impossível isso, sabe? Então, a gente tem que colocar Jesus, é o meu coração. Eu realmente tenho dificuldade nisso, me ajuda. Então, que as nossas palavras, elas sejam carregadas de ações. Até porque, tipo assim, eu não sei vocês, mas a gente vive numa era de conhecimento, tipo assim, de informação. Então, é muito fácil a gente ter muita informação e pouca prática. Todo mundo sabe, por exemplo, que o cigarro, né, faz mal. Mas, tipo, isso é... Olha ali a plaquinha, tipo assim, tem aquela foto do cara todo morrendo ali e o pessoal fuma ainda. Por quê? Porque ele não pratica aquilo que ele sabe. E isso acaba danificando ele. E a mesma coisa com a palavra de Deus. Tantas coisas que a gente sabe, e a gente sabe, tipo, mesmo, assim. A gente sabe que é errado, a gente tá sabendo. Tipo, a gente tem muita informação. E a gente não pratica. Então, tem uma frase que é, tipo... Um versículo praticado vale mais do que 10 decorados. E isso é verdade. Tipo assim, tem muito mais impacto. O evangelho que não é vivido, gente, é tipo um livro, sabe? Não, o evangelho é de ação. Ele é de palavra. Ele não é só apenas de palavras. Até porque em Tiago diz que as obras... Jesus? Café sem obras é morta. Isso aí. Então, tipo, a gente não pode só falar, mas a gente tem que agir. Tá. Tem uma frase de Billy Graham, que assim, ó, ela deixa no chão. Ela fala assim: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Tipo, vou repetir. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Tipo, o mundo não conhece a Bíblia. O mundo não conhece a Cristo. Ele conhece a gente. E se a gente se diz cristão, a gente precisa demonstrar isso. Cristão, em grego, se eu não me engano, é mini Cristo. Então, pensa, a gente é tipo um mini Cristo em todos os lugares que a gente vai. Então, o mundo que ele tá lendo é a gente. É a gente a Bíblia que o mundo lê. E o que a gente tem transmitido, sabe? Isso é muito pesado, gente, pelo amor de Deus. Eu fico assim, no chão. E eu penso que, tipo assim, é muito... O mundo, ele, tipo, ele precisa de Jesus, sabe? Ele precisa de Jesus, gente, ele precisa. Então, uma coisa que Jesus me disse uma vez é que o diabo ama a nossa indiferença. E é verdade. Tipo assim, o diabo ama a indiferença que a gente olha para as pessoas, o diabo ama a nossa indiferença quando a gente olha para a nossa família, o diabo ama a indiferença porque a indiferença não gera ação. E sem ação, não, nada se move, entendeu? Deus, ele, tipo, ele faz com ou sem a gente. Isso a gente precisa pôr na cabeça. Tipo, Deus, ele não precisa da gente. Ele nos deixa participar dos planos dele porque a gente precisa dele. Então, a gente precisa decidir viver essas maravilhas, sabe? Quem vai estar perdendo não é Deus. Tipo, ele não vai ficar, cara, a Gabi, ela não quis participar. Não, ele vai chamar outras pessoas, ele vai dar continuidade, porque ele é soberano. Mas, cara, o que eu vou deixar de estar perdendo porque eu não disse sim? E o sim custa caro. Custa abrir mão da zona de conforto, custa abrir mão da sua indiferença, custa abrir mão do que as pessoas vão achar de você, custa abrir mão de várias coisas que a gente prioriza, que o mundo prioriza muito, tipo status, e você precisa ser a bambambam, você precisa fazer isso. Então, o nosso sim para Jesus custa caro, até porque seguir Jesus custa tudo, né, gente? E eu tava pensando nisso, até, tipo, eu lembro que todas as vezes que eu ia evangelizar, é um sufoco, assim. Porque eu também tenho uma carne que grita, tipo, não. E aí eu tenho sempre que batalhar com a minha vergonha de chegar nas pessoas, de chegar em pessoal que eu não conheço. Então, e para estar aqui também já foi um sufoco dizer sim. Então, é passos de fé, sabe? E a gente prova do extraordinário quando a gente dá passos de fé. Isso é seguir Jesus. A gente vê, por exemplo, quando Jesus chega para todos os discípulos dele e fala, vem, me segue. O que custou? Um passo de fé? Eles tiveram que largar a família, as redes. E a mesma coisa com a gente. Tudo que Jesus nos pede exige um passo de fé. Se a gente quer viver extraordinário, começa na fé. E a fé é uma parada que é, tipo, abrir mão, sabe? Tipo, do seu
do seu próprio conhecimento, da sua própria zona de conforto, é confiar naquilo que os olhos não veem. E pensando nisso, Lucas 11, 34 e 35. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não seja trevas. Então ele diz assim, uma coisa que me chocou é que os olhos são a candeia do corpo. E tipo, candeia, sabe aqueles candelabros assim? Isso é uma candeia. Então, onde põe fogo, essas coisas. E ele diz assim, e, tipo, quando eu tava lendo, eu fiquei, nossa, os olhos são a candeia do corpo. E pensa, os olhos é onde entra a luz. Não dá pra, tipo, entrar a luz, abrir a boca e entrar a luz. Não, é o olho. Então, é a partir do que nós vemos é que muda tudo. Então, é por isso que, tipo, estar com os olhos fixos em Jesus faz com que o nosso corpo também comece a andar em cima disso. Então, e ele diz assim, cuidado para que a luz que esteja no seu interior não seja trevas, porque se a gente não está olhando para a luz, consequentemente a gente está olhando para outras coisas. Então, e é assim que o nosso corpo se move, assim, a partir do que nós olhamos. É por isso que é tão importante estar olhando para Jesus. Estar olhando para Jesus também é sobre estar focado nele. E quantas coisas, tipo, há distrações, sabe? E é isso que o diabo gosta de trabalhar com distrações. E às vezes nem é pecado, gente. Às vezes é tipo um tempo no YouTube, às vezes é conversa no WhatsApp, e nem tem moralidade nisso às vezes. Mas o que tira o nosso foco de Jesus acaba se tornando uma maldição. É uma coisa que até Deus tem. Nossa, ele trabalha isso em mim. É que às vezes as bênçãos começam a se tornar maldições. Amizades. Meu, ela é de Deus. Bênção é muita bênção. Mas quando tira você do caminho do Senhor, quando começa a te afastar de Deus, cara, está numa maldição, sabe? Tipo, o YouTube é uma bênção, mas quando começa a te afastar do caminho do Senhor, está numa maldição. E é tão difícil aceitar as coisas, tipo, é tão difícil aceitar que é uma maldição, que tu fica lutando contra isso. Então, é difícil abrir mão também. E é disso que eu vou falar também. Essas semanas, eu ainda estou passando por esse processo. Deus tem falado muito comigo sobre abrir mão, sobre estar fora do controle. E como é difícil. Como é difícil. Mas é assim que a gente começa a viver as coisas que Deus tem pra gente. Uma coisa que ele tem me falado que muitas vezes a gente rejeita a palavra dele. E tanto que essa coisa que Deus estava me pedindo, que estava me pedindo para abrir mão, tanto essas coisas, né? Foi porque eu tinha rejeitado a palavra dele no começo. Então, a gente é com aquela parada de olhar para a Bíblia só com, tipo, da relevância, o que a gente quer da relevância, e o resto a gente não faz. Mas acaba que, cara, a palavra de Deus é viva e ela continua sendo a palavra de Deus, sabe? É uma instrução. Quando a gente começa a não olhar ela com a devida importância, a gente começa a seguir nossos próprios caminhos e a gente cai. E, enfim. E também esse processo, né, que eu tô passando é de depender de Deus. Porque quanto mais a gente abre mão, mais a gente depende de Deus. Porque a gente vai percebendo, tudo que a gente vai abrindo mão, só sobra Deus, entendeu? E a gente vai começar a entender que ele é suficiente. E essa é a parada. E esse é o ponto. Entender que Jesus é suficiente. Meu, se a gente entender que Jesus é suficiente, a gente não busca amor em outras pessoas. Se a gente entender que Jesus é suficiente, a gente não busca afirmação em outras pessoas. Se a gente entender que Jesus é suficiente, a gente não vai depender dos nossos pensamentos, dos nossos medos, porque Jesus é suficiente. E aí, quando essa parada de Jesus é suficiente tem resolvido muitas coisas, tipo, cara, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente. E como isso é doído pra gente. Ela até rimou. Mas, é tipo, a gente quer muitas vezes ficar pegando coisas e, sabe, colocando coisas necessárias na nossa vida com Deus, sendo que Jesus é suficiente. A gente, por exemplo, começa a não falar com Deus pessoalmente. Por exemplo, a gente coloca o nosso líder ali, tipo, Deus, a boca do nosso líder começa a ser de Deus. Não, cara, a gente tem que precisar um relacionamento com Deus. Claro que a gente precisa honrar nossos líderes, enfim. Mas, enfim, não entender que Jesus é suficiente para a nossa vida inteira, toda. Jesus é suficiente.
Tá. Em Lucas 9, 57, 62. Peraí, gente, que tá uns barulhos estranhos. Acho que é do meu. Lá em Lucas 9, 57, 62, diz assim, ó. Peraí que eu vou... Diz assim. As raposas têm suas tocas e as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Não. Esqueci, eu vou ler do começo, eu peguei um... Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou te seguir-te, Senhor, mas primeiro deixa eu voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu acho essas coisas muito fortes, tipo assim, porque se a gente pensar, Deus pediu para todos algo de valor e foi algo diferente para cada um. Ele falou, as raposas têm suas tocas, as aves seus céus, seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar, então ele tá falando, cara, o seu conforto. Você tá disposto a abrir mão do seu conforto? E outro ele fala sobre família, o outro fala sobre seguir em frente, não olhar para trás. Então Jesus sempre vai pedir algo que nos custe. Então, para os pescadores, ele pediu a rede. Para o cara do conforto, ele pediu sair da zona de conforto. Então, Jesus sempre pede algo que nos custe. E é engraçado, porque não é a mesma coisa. Tipo, para mim é diferente do que pro Breno, para mim é diferente do que pra Mariana, para mim é diferente do que Sofia, da Janaína, então, tipo, como é específico para cada um. E às vezes nos pede o que mais custa para que ele se torne objeto de valor na nossa vida. Para que realmente, Jesus não nos pede algo se ele fosse o centro, por exemplo. Ele sempre nos pede algo que a gente precisa abrir mão para que ele se torne o centro. E o negócio é tipo, tá, Gabi, mas por que eu vou abrir mão? Essa é a parada. A gente vai estar recebendo mais de Cristo. Isso precisa ser suficiente. E ele é suficiente porque é uma coisa louca, porque quem provou sabe que não tem nada melhor que isso. Não tem. Então, a gente está recebendo mais de Cristo. E quanto mais a gente vai abrindo mão, mais a gente vai percebendo que realmente é suficiente é Cristo. E é essa a parada, a gente está descobrindo quanto mais de Senhor, mais abrindo mão, está chegando mais. Porque a parada o reino é de ponta cabeça. É muito louco pensar nisso, de tipo, os últimos serão os primeiros, quem serve é o maioral, quem perde, ganha. Então, é totalmente diferente do que a gente foi ensinado. E é por isso que é tão difícil também. Mas essa é a lógica. E é muito louco pensar nisso. Uma coisa que eu estava pensando também é sobre que Deus nos pede algo de valor. Por exemplo, quando a gente abre mão de algo que custa muito pra gente, a gente começa a se preencher do que é de Jesus e o que é eterno. Por exemplo, quando a gente conheceu Jesus, um vazio eterno foi preenchido com algo eterno e isso deu senso de propósito. E essa é a parada, tipo, existe um vazio eterno e quando a gente abre mão, esses buracos que a gente tem no nosso coração vão ser preenchidos com Cristo e a gente vai entendendo quem ele é e a suficiência dele. E é muito louco pensar nisso, sabe? E, tipo, custa, mas essa é a parada, esse é o evangelho, custou para todos os discípulos, a vida deles. E essa continua sendo desde sempre a nossa vida. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, isso às vezes é difícil da gente estar digerindo, porque a gente vive num mundo e ele é muito atrativo, né? O mundo não vai deixar de ser atrativo só porque você é crente. Na verdade, o diabo ele gosta de deixar mais atrativo ainda para você. Porque é assim que ele trabalha, sendo atrativo, mas quando a gente vê, a gente já tá morrendo.
internamente, assim, no espiritual. Eu vi uma analogia que ela é muito boa, que é assim, tu vai para um restaurante e tu olha para um bolo. Mas primeiro tu vai comer, tipo, macarrão. Aí tu enche a barriga de macarrão. Quando tu olha pro bolo, o bolo continua sendo bonito. Mas você tá satisfeito. E a mesma coisa com o pecado. O pecado, ele continua sendo atrativo, sabe? Ele continua sendo aquele bolo delicioso, mas você tá satisfeito em Jesus, então você não começa a se preencher com isso. Então, é por isso que é tão importante entender que Jesus é suficiente e se preencher dele. Eu ainda começo a falar, tipo, devocional. É devocional. Muitas vezes a gente negligencia esse tempo, mas pensa só, quanto mais a gente ouve uma música, mais a gente começa a cantar ela, sabe? Tipo, é impossível você ouvir uma música muitas vezes e ela não ficar na sua cabeça. É impossível você gostar tanto de uma série e não falar dela. Porque aquilo que a gente gasta tempo, aquilo que toma conta do nosso cérebro, é isso que a gente reproduz. Então, a gente precisa reproduzir Jesus. E como que a gente reproduz Jesus? Pensando, ouvindo, tendo tempo de devocional. Outra coisa que também é sobre abrir mão é que, mesmo no caos, a gente começa a encarar a majestade de Deus. E isso, tipo, diante de todo o caos, perde o caos, exatamente. Tipo, estar no meio da tempestade, mas saber que Jesus tem lá, a tempestade não vai deixar de estar, mas Jesus vai estar com a gente. Então, o tamanho da tempestade nem se compara com o tamanho da glória dele. E é engraçado que eu tava falando no discipulado esses dias, e a Júlia, minha discipuladora, ela disse assim, Gabi, tem coisas que Deus nem fala pra gente, por exemplo, quando falou da Terra Prometida, Deus não falou dos gigantes. Porque, tipo, primeiro é que ele não queria desanimar o povo dele de continuar, e segundo, porque para Deus isso é nada. Tipo, diante da glória de Deus e majestade e soberania de Deus, os gigantes não eram nada. Então, Deus sempre, tipo, cara, é soberania de Deus, é confiar, é ter fé. E outra coisa é que muitas vezes a gente limita Deus quando a gente começa a se comparar com a gente. Tipo, Deus, você não pode fazer na minha família porque eu não consegui. Deus, você não pode agir na minha escola porque, assim, eu não tenho forças para isso. A gente começa a limitar a força de Deus de acordo com a nossa. Então, quando a gente perde a nossa força, a gente acha que Deus também perdeu a dele. E a gente começa, tipo, a limitar aquilo que Deus é quando a gente começa a querer nos comparar, assim. A não entrar num lugar de dependência. E é por isso que é, tipo, tão importante a gente começar a realmente falar, Deus, não, que eu seja totalmente dependente de você. Porque quando a gente entra num lugar de dependência, a gente começa a ver exatamente Deus sem limites. Então, sejam dependentes. Comecem a colocar na mão de Deus. Jesus me ensina a ser dependente de você. A gente tem que parar de limitar Deus pelas nossas forças, pelos nossos pensamentos. Então, a gente limita Deus porque eu tenho tal medo. A gente limita Deus porque eu tenho tal pensamento sobre mim mesma. Então, não acho que ele vai fazer em mim. Então, parar de limitar Deus com as nossas próprias concepções e força. Isso é muito presente, tipo, até na minha vida, assim, eu vejo quantas vezes eu já limitei o agir de Deus pelo aquilo que eu pensava, pelo aquilo que eu tinha feito. Então, não limitem o agir de Deus, só deixem ele ser Deus, né? Porque muita gente acaba tomando esse lugar quando a gente começa a querer controlar as coisas e limitar Deus, enfim. E outra coisa é sobre a nossa visão de eternidade ser totalmente rasa. Uma coisa que eu tava orando, assim, e Deus tava tocando isso no meu coração. Eu falei, cara, é verdade? Quanto a minha visão de eternidade é rasa. A gente não tem noção do que a gente vive, é tão passageiro, e a gente começa a construir coisas aqui. Coisas que se vão e quando chegar no céu, não tem um mínimo de valor, sabe? Então, a nossa visão sobre a eternidade é muito rasa. E eu fico pensando, se a gente soubesse exatamente a eternidade, como seria o nosso estilo de vida? Eu acho que mudaria muito, assim. Então, a gente precisa estar orando. Jesus, me ajuda a entender que existe uma eternidade. Porque se a gente sabe que existe uma eternidade, a gente olharia para os nossos amigos diferente. Tipo, a gente vai saber que ele vai sofrer eternamente. Ou, por exemplo, eu olharia para o meu trabalho de uma forma diferente, porque eu sabia que eu posso construir coisas que são eternas ali naquele trabalho, sabe? Então, o nosso estilo de vida, as nossas coisas mudariam muito, porque a gente estaria focado no que é eterno. E aí entra a parada do nosso olho ser a candeia do corpo. Porque onde a gente está focado, aí a gente começa a construir em cima,
sabe? Aonde está o nosso coração, ali não estará o nosso tesouro. Então, aonde está o nosso coração? Nas coisas eternas? Isso é muito pesado, porque a gente costuma viver aqui. A gente acaba, tipo, sobrevivendo muito. De, tipo, beleza, é assim que eles fazem, então também eu vou seguindo. E aí a gente começa a se acostumar com as coisas extraordinárias, a gente começa a se acostumar a limitar Deus, a não sair da nossa zona de conforto, a não focar no que é eterno e esquecer que é uma eternidade. Mas só, tipo, tentem pensar, uma eternidade. Eu não tenho nem cabeça para pensar no que é uma eternidade, tipo, é algo eterno que não tem fim. É louco isso. E é nisso que a gente vai morar, sabe? Então não acaba aqui. E é por isso, pensa, todos os discípulos, apóstolos, eles sobreviveram com essa esperança, essa também tem que ser a nossa. Por que eles cantavam na cadeia? Tipo, não tem nem lógica. Eles se alegravam quando eram chicoteados. Era uma parada muito doida. Eles se alegravam por sofrer por Cristo. Isso está nos evangelhos. Toda vez que eu leio, eu fico dizendo, louco, louco, louco. Torna meu coração assim. Mas é porque eles tinham uma noção de eternidade. Uma coisa que a gente não tem. Por isso que é muito difícil a gente abrir mão. Por isso que é muito difícil a gente ter essas paradas. Porque a nossa noção de eternidade é muito rasa. Muito rasa, muito rasa. E quando eu tava orando, assim, pra saber o que eu ia falar, Deus estava falando para mim falar dos meus processos também, que é aquilo que eu tava falando sobre abrir mão, sobre aprender a ser dependente de Deus totalmente. E Deus também tava falando sobre sentimentos de rejeição. E eu não sei como que é para vocês esse sentimento de rejeição, mas muitas vezes, tipo, o nosso medo de rejeição nos faz não confiar no amor de Deus. Então, por muitas vezes ter esse medo de ser rejeitado, a gente não acaba aceitando o amor de Deus por completo, porque se a gente entender o amor de Deus por completo, gente, não, tipo, a rejeição se torna algo puff, porque a gente entendeu que a gente foi resgatado, a gente entendeu que foi amado. E me veio muito a história de José. Cara, José, eu não sei se todo mundo sabe, dá um, assim, se tu sabe a história de José. Eu vou contar então, porque eu não vi algumas músicas. Tá, é assim, José, ele foi bem, tipo assim, os irmãos dele tinham uma inveja dele, porque ele era o preferido do pai dele, então eles jogaram o irmão dele lá no poço. Não façam isso com o irmão de vocês, por favor. Aí eles jogaram o irmão dele no poço, ele foi vendido como escravo. Uma ótima solução, né, Bia? Brincadeira. A Bia tá ouvindo aqui. Aí foi vendido como escravo. E aí ele chegou e ele foi pra casa de Potifar. E aí nisso, ele foi tipo o cara, entendeu? Ele foi pra ser servo, mas ele foi o cara. Ele foi tão cara que ele foi responsável por toda a casa de Potifar. Só que a mulher dele ficou meio tipo, Potifar, e ficou querendo desejar Potifar, Potifar não, José, querendo desejar o José, só que o José não queria nada, aí ela pegou, mentiu para Potifar, para prender José, José foi preso, e mesmo na cadeia, ele foi o cara, tipo assim, toda a cadeia era controlada por ele também. Aí depois ele foi pro palácio, e por causa dos sonhos, e se tornou imperador. Bem resumidamente é isso, leiam mais com detalhes, porque foi bem resumido. E o que eu tô querendo dizer é que Deus não desperdiçou nada da história dele. Desde quando ele foi jogado no poço, até quando ele estava na casa de Potifar, até quando ele estava no palácio, Deus nunca desperdiça nada na nossa vida, por mais que não foi ele que causa. Entendeu? Tipo, cara, matar, destruição, cara, são coisas do diabo, mas Deus usa esses sofrimentos na nossa vida para glorificar quem ele é. E mesmo, tipo assim, pensa, na cadeia, Jesus foi glorificado. No palácio, Jesus foi glorificado. Em tudo, ele foi glorificado em tudo que José tava tipo, frutificava, iluminava. E eu acho que José é um grande exemplo para nós, porque por mais que ele estivesse sofrendo, ele ainda continuava a confiar, ele continuava a frutificar, ele continuava a permanecer, e Deus, ele usou toda a história de José, ele não desperdiçou nenhum uma coisinha sequer. E eu fico pensando na nossa vida, tipo, muitas vezes a gente fica, cara, Deus, por que tu deixou eu permitir isso, sabe? E é assim, Deus ele não desperdiça essas coisas que acontecem. Teve um período assim que, nossa, tava sendo muito ruim para mim, muito. E eu falei, meu Deus, isso não vou servir para nada. Esse momento só vai servir para mim chorar, sofrer e chorar e sofrer.
E aí, nesse ano, assim, eu vi Deus, tipo, pessoas passando pela mesma coisa que eu passei e eu pude ajudar. Eu vi, caraca, Deus não desperdiçou até o meu momento mais triste. E é isso que ele faz, ele não desperdiçou. Então, eu não sei o que você passou. Na verdade, eu não sei. Eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são as suas inseguranças, mas eu sei que Deus não desperdiçou nada. E ele não vai desperdiçar o que aconteceu contigo, ele não vai desperdiçar aquilo que fizeram para você. Sempre, sempre. Só se permita deixar para a glória dele, assim. Se permita que aquilo que aconteceu seja para a glória dele e ele vai fazer. Tenho certeza disso. Enfim, eu acabei, mas eu queria estar orando com vocês sobre sentimentos de rejeição mesmo e sobre depender de Deus. Então, eu vou estar orando aqui para vocês. E quem tem esse sentimento, assim, eu não vou estar olhando também, vou estar de olho fechado. Pode pôr a mão no coração, assim, para que realmente seja algo tipo no mundo espiritual. Falar, Jesus, eu aceito essa oração, para que realmente esteja quebrando tudo isso no meu coração. Enfim, tô orando, tá? Senhor Jesus, muito obrigada por tudo hoje. E que eu peço que o Senhor possa estar quebrando todo sentimento de rejeição mesmo em cada coração. Que tudo que essa pessoa sente, todas as inseguranças dela, Jesus, em relação a isso, sejam quebradas, Pai, perante o seu amor, Pai. Que ela entenda, Pai, que ela foi escolhida, que ele foi escolhido e que o Senhor planejou ele, Jesus, então que ele não se sinta rejeitado de forma alguma. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que ele aprenda a depender totalmente de você, Pai, que ela aprenda a depender totalmente de você e ser usada por você, Jesus, que nenhum pensamento, Pai, que nenhuma mentira, Pai, que foi plantada no coração, seja usada para te limitar, Deus, mas que o seu poder, Pai, possa ultrapassar, Pai, qualquer coisa que ela tenha criado, qualquer coisa que ele tenha criado na cabeça dele, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa se revelar para cada um, Pai, porque você é o mais interessado em fazer essas coisas, você é o mais interessado em se mostrar, você é o mais interessado em fazer milagres, você é o mais interessado em tudo isso, Jesus. Então, torna o nosso coração interessado em viver tudo isso, Pai. Eu sei, Jesus, que você faz com ou sem nós, mas que a gente possa pôr nessa disponibilidade, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa usar o nosso coração, as nossas mãos, a nossa boca, que a gente aprenda a ser forte e corajoso, Jesus, porque abrir mão é difícil mesmo, mas que a gente possa ter uma noção da eternidade, coloca isso no nosso coração, que a gente seja obediente em tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, Gabi, não sei, não tem nem que falar muito sobre, sobre essa ministração. Jesus Cristo. Cara, cara, glória a Deus, louvado seja Deus pela tua vida, Gabi. Muito obrigado por ter compartilhado o teu testemunho, compartilhado as tuas experiências, o teu coração, né, nessa ministração. Então, tu ia falando assim muitas coisas e ouvindo a memória, né? São coisas que a gente tem falado aqui, né? Sobre pôr em prática, sobre ter esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, né? E a gente não terceirizar nossa fé, deixar para que um líder, um pastor diga o que a gente tem que fazer, ao invés de a gente ter essa conexão direta, né? Então, quando tu foi falando ali no início sobre essa parte de ter esse relacionamento, né? E não só ler, mas sim botar em prática. Na hora o Espírito me trouxe a memória assim que a gente não colocando em prática, a gente não passa de uma Bíblia aberta em cima de um estante, que não serve para nada. Tem a informação ali, mas não é posto em prática. E, então, tremendo tuas palavras. Muito, muito. Tô digerindo aqui ainda tudo as pauladas que foi dado. Muito obrigado, Gabi, pela palavra que tu trouxe. Galera, se vocês quiserem, fica à vontade para comentar aí também o que falou o coração de cada um. Eu achei tremendo. Tudo, assim, ó, tudo que tu falou foi certeiro.
Eu vou falar bem rapidinho também. Quero agradecer a você, Gabi, pela sua disposição, disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu coração desejoso de Jesus, né? E pelo seu sim para Jesus, por vir até nós para trazer essa palavra da parte do Senhor, realmente. A gente percebe isso, né? Porque a gente recebe no nosso espírito, e quando a gente recebe no nosso espírito, a palavra veio dele, né? E realmente, como o Rony falou, assim, ela é uma palavra completa, né? E traz esse start ao nosso coração, e, né? A gente já ouviu falar sobre essas coisas, mas parece que quando a gente ouve, dá aquele, né, aquele brilho de novo dentro da gente, assim. Muitas coisas me chamaram a atenção, entre elas, você falou uma coisa que eu sempre falo muito, que o diabo, o inimigo, ele opera na alienação das nossas vidas. O que que é isso? É quando a gente não pensa, quando a gente só vai no embalo, quando a gente não procura Jesus para fazer, né, as perguntas que a gente tem que fazer. Então, a gente vai onde a movimentação está indo, a gente está indo. E é ali, porque a gente não toma decisão, a gente não tira dúvidas, a gente não faz perguntas, e é nesse momento que ele opera, né? Porque você não tem força em Jesus. Como também na distração, igual você falou, o YouTube tá ali, é uma bênção. Você me marcou muito o que você falou. Você falou assim, aquilo que é uma bênção na nossa vida pode ser uma maldição. E aí a gente pensa em coisas, quando a gente ouve isso, a gente pensa em coisas grandes, né? Ah, uma coisa que eu recebi de Deus. Não, coisas simples do dia a dia, como o YouTube, como, né, o celular, a internet, uma própria amiga, como você comentou. Então, isso me chamou muito, muito atenção também, assim, sobre o mundo ser atrativo também. Porque né, você falou até, o bolo tá ali, ele vai continuar sendo gostoso, mas se eu não devo comer, eu não devo comer, mas ele vai continuar sendo gostoso. E isso é um fato, porque me lembrou a Eva, quando ela viu o fruto na árvore, né? A Bíblia diz que ela era agradável, né? Ela era atraente aos olhos, era desejável, ou seja, o pecado, ele sempre vai ser gostoso, sempre. Sempre vai vir de uma forma bonita, nunca vai vir de forma ruim, sempre vai ser, né, bonitão, bonitona, o pecado sempre vai vir, né, numa faceta atraente, desejável. Mas e o dia seguinte? Né? Olha todo o transtorno que aconteceu na vida da Eva. Então, quando você estava falando sobre o mundo ser atrativo, eu lembrei disso, assim. Então, realmente, você trouxe uma mensagem para a gente da importância de viver o evangelho, do relacionamento com Jesus, junto com o teu testemunho. E glória a Deus por isso, obrigada pela tua mensagem. Eu estou muito feliz, muito mesmo, com a sua mensagem. Espero que você retorne aqui conosco, será sempre muito bem-vinda, tá bom? Um beijo. Posso falar rapidinho? Vai lá. Ah, tá, Jana. Vou falar rapidinho, então. Então, assim, eu vou ali dar uma morridinha, Gabi, e eu já volto. É mais ou menos isso, sabe? Vou ali dar uma morridinha e já volto. Porque eu estou impactada com a tua forma de trazer a palavra, da forma que tu se expressou. Assim, não tem dúvida do quanto você vai ser usada no meio dos jovens, luz no meio dos jovens. Tremendo, maravilhoso que Deus fez através da tua vida nessa live. A gente está em duas aqui, eu e a minha filha. Assim, eu fico até emocionada porque de ver a grandiosidade de Deus na tua vida, sabe? Porque tem tantos jovens aí perdidos, né? E ver Deus te usando dessa forma, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Deus é contigo, Gabi. Nunca tenha dúvida disso. Tu está sendo usada tremendamente. Eu acredito que Deus vai continuar te usando, porque eu estou impactada, assim, sabe? Eu estou emocionada, porque tu falou comigo, Deus te usou para falar comigo desde o começo da live. Lindo demais. Parabéns. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família, e que tu se deixe sempre dizer sim para o Senhor e nunca tenha dúvida de que é o Senhor que te usa. Que aonde o Senhor vai te levar, o Senhor vai te levar como luz e pode ter certeza que vai estar abrindo a mente de muitos jovens e trazendo muitos jovens para o Senhor. Glória a Deus pela tua vida.
Obrigada, gente. Eu não sei reagir, não, mas muito obrigada, sério. Me deixou o coração quentinho. Muito obrigada, gente. Bora, Mari. Ai, meu Deus, tá? Eu só queria dizer que, nossa, eu amei te ouvir falar, porque, nossa, passou uma paz, assim, muito incrível no que tu tava falando. E realmente Jesus falou comigo também desde o começo da mensagem, foi uma coisa bem direta. E eu gostei dali do que tu falou, que muitas vezes a gente vai ter que deixar a vergonha, vai ter que deixar o nosso ego, né? Pra fazer aquilo que Jesus tá mandando a gente fazer. E isso me lembrou um versículo de Marcos, que diz que aqueles que querem ser meus seguidores, que estejam prontos para morrer como eu morri, me sigam. Então, cara, isso é muito forte. Então, tudo eu levo pra evangelizar, né? Mas é porque, assim, pra mim é muito louco todo esse percurso, assim, de evangelizar as pessoas. Então, cara, essa palavra foi direta, assim, muito boa mesmo. Eu gostei, curti. Lembrei de uma coisa que a Gabi estava falando, que para mim foi muito forte, que às vezes passa isso em branco, assim, né? A gente às vezes tem esse sentimento, mas a gente acaba não trazendo para a palavra, mas foi algo relacionado ao abrir mão, né? E que para cada um Deus pede algo específico, né? E realmente, às vezes a gente passa por isso e não entende muito o porquê que a gente está largando, deixando isso, né? Às vezes se coloca em dúvida, mas é algo muito forte mesmo, porque normalmente ele nos pede tudo, mas sempre tem uma coisa que parece que para nós é mais difícil de a gente abrir mão, e é justamente isso que ele quer, né? Para ele poder ser o centro. Claro que, como ele diz, né, que muitas coisas no momento a gente não entende, mas mais para frente a gente acaba entendendo o porquê que ele pediu para a gente abrir mão, né? Então, essa parte, quando tu falou, assim, me trouxe de novo, assim, pro trilho, mas não teve para onde correr. A tua palavra, assim, ela foi de um modo completo. Não tinha para onde escapar. Pegou aqui e ali, para um lado, para o outro, não teve onde escapar. Não teve. E Muito antes bom. de falar para vocês, né, foi tudo para mim. Então eu já tava no chão desde o começo. Não, Então, foi tremenda a muito palavra. confrontada também. A gente é acostumado, assim, às vezes, a trazer uma palavra que a gente pende, às vezes, só para uma direção, né? E hoje você trouxe uma palavra que ela nos cercou, na verdade, a palavra. Ela nos cercou, ela abordou todos os pontos, né? Falando também sobre a eternidade, e realmente a nossa visão acerca da eternidade é muito rasa. Talvez se a gente voltasse a nossa atenção, como tu falou, né? Se a gente buscasse tudo que a gente busca, tudo que a gente vê, a gente procura falar. Como tu falou da série, tudo aquilo que a gente gosta, né? Passa mais tempo nos dedicando, a gente acaba refletindo, a gente acaba falando mais a respeito daquilo que a gente está vendo mais. Acredito que se a gente voltasse os nossos olhos a estudar um pouco mais, a se inteirar um pouco mais sobre a eternidade, acredito que nosso comportamento seria bem diferente. Bem diferente. Mas, benção. Galera, não sei se vocês têm mais alguma coisa para comentar. Aqueles que ainda estão vivos e não morreram ainda. Gabi, Deus, já eu quero deixar aqui o convite feito para você poder retornar. A gente vai combinar. Se você tiver disponibilidade para vir ministrar outras vezes, será bênção. É legal a gente ter essa troca de informação, essa troca de ideia, troca de visão, né, troca de experiência, né, porque o Senhor dá experiências diferentes para cada um, e isso também ajuda no crescimento dos irmãos, né? Então, quero, Deus, já te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu coração, né, por você se dispor a esse tempo, e que a gente possa te ver mais vezes aqui também para ministrar, tá bom? É isso então, turma. Deixa eu só encerrar aqui.